Eu creio que o Espírito Santo quer nos levar a alguns lugares de entendimento que vão prevenir o nosso coração e a nossa mente da gente perder Jesus de vista. E quando um lugar, uma igreja, uma pessoa perde Jesus de vista, a pessoa está totalmente fragilizada, a sua consciência, a sua mente, para cair em qualquer desvio do Evangelho, qualquer desvio doutrinário, qualquer desvio de prática. Quando a pessoa perde Jesus de vista, quando a pessoa perde a essência da mensagem de vista e aquilo no coração se torna só um verniz, uma casca, mas por dentro a pessoa já está com outras ênfases, com outros objetivos. E hoje eu quero dizer, lógico que individualmente, mas quando isso respinga na prática da igreja, no dia a dia, quando isso faz com que uma igreja perca o seu poder profético, quando isso faz com que uma igreja, uma comunidade, perde a luz nos olhos e faz com que ela não saiba mais para onde está andando, para onde vai conduzir os seus membros, para onde vai colocar a sua ênfase, é o início do fim de uma comunidade. Então a pergunta para nós é o quê? Então qual que é o centro da mensagem? Qual que é o objetivo da mensagem? Qual que é o propósito de nos reunirmos regularmente, com frequência? Qual que é o propósito de estarmos em comunhão? O que nós não podemos perder de vista? É uma palavrinha que tem se tornado cada vez mais rara nos meios religiosos evangélicos, não só do Brasil, mas do mundo. Quem já ouviu falar aqui sobre transcendência? Transcendência, palavra difícil, mas ela quer dizer uma coisa. Sabe o que ela quer dizer? Basicamente, entre várias coisas que podemos falar, a transcendência é o que move a nossa fé. A transcendência é sabermos que as coisas que nós vemos com os nossos olhos são as menores coisas que um cristão tem que levar em consideração. Inclusive, o que nós não vemos é o que nos move, já dizia Paulo. A transcendência é sabermos que a vida, ela não se encerra no momento da nossa morte. E não apenas no momento da nossa morte. A transcendência é sabermos que agora, neste momento, existe um mundo invisível à nossa volta, que é habitado por criaturas das mais estranhas possíveis. Já vai liderando a sua mente, porque, gente, acreditar nisso exige uma dose inicial de coragem, para que a gente entenda que nesse momento, o que nós não vemos também está acontecendo, porque o que nós não vemos também contém criaturas. O que nós não vemos também é um mundo, uma dimensão criada por Deus. Aí não vou te perguntar, eu vou te afirmar, se você tem dificuldade de crer nisso, se você não acredita mais que existe algo para além do que você pode ver e às vezes sentir, você está correndo um risco muito grande de estar levando o Evangelho, estar levando a vida cristã somente como uma filosofia de vida, como uma teoria. E é interessante ver que o Evangelho é tão poderoso que somente se nós o levarmos como filosofia de vida, como se a gente pegar os ensinamentos de Jesus e, não, vou aplicar no meu dia a dia alguma coisa para eu melhorar no meu comportamento, para eu melhorar no meu dia a dia, né? Você já vai ficar melhor do que mais de 90% da população mundial.
Só se a gente considerar o evangelho como natural. Mas vocês, eu ainda creio. Uma pergunta agora. Nós ainda cremos na transcendência? Nós cremos no mundo espiritual? Nós cremos que a vida de verdade se inicia só após a morte? Nós cremos nisso? Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 12. Eu vou botar só um ambiente para parar esse. O Titi está falando alto. Só tem uma criança. Hã? Só tem uma Titi está falando alto porque não vai ter criança. Titi já me leva para Titi. 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 12 em diante. Primeira Coríntios, capítulo 15, versículo 12 em diante. Todo mundo abriu? Então, essa introdução já abre sua mente. Se nós acreditamos que existe um mundo espiritual, que existe uma dimensão além de nós, e que hoje já existe, mas nós só viveremos e veremos quando nós sairmos dessa ordem de coisas, a gente precisa entender então quais são, o que acontece nas regiões espirituais, porque a gente ouve cada coisa. A gente ouve cada coisa, mas vamos lá, vamos com calma. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12 em diante. Paulo falando. Ora, se é pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês dizem, como alguns de vocês dizem que não existe ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é inútil, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais do que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo entre os mortos. Mas se os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, Paulo aqui ele vai repetindo para deixar bem claro na cabeça de todo mundo. Se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e ainda estão nos seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo pereceram. E a chave da nossa pregação hoje é: se somente para esta vida que temos esperança em Cristo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Vamos ler de novo esse 19. Se é somente para esta vida presente que temos esperança em Cristo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Gente, Paulo naquela época, já havia identificado um problema, porque a carta dele era baseada nos problemas e na correção deles nas igrejas, que a galera já estava começando, e isso era um movimento anterior, até dentro do próprio judaísmo, com os saduceus. O pessoal já estava naquela época falando que não existia ressurreição, negando a transcendência. Nós entendemos aqui o que é transcendência.
negando que a vida de verdade começa após a nossa morte aqui. E isso hoje, caso você não saiba, o movimento mais forte dentro da teologia mundial, caso você não saiba, eu quero te alertar, e isso nos anos 60, 50, antes de alguns avivamentos, estava muito forte, deu uma acalmada, mas voltou com força total de novo, e eu acredito que agora eles vieram para não sair mais, é o movimento de que realmente não existe transcendência. Pode até existir uma dimensão de vida eterna, mas eles estão relativizando até os milagres de Jesus. O que é isso? Eles estão dizendo que os milagres de Jesus foram metafóricos. Alguns, dentro da teologia, estão negando de novo até a divindade do homem Jesus. Isso está acontecendo com pessoas que se reúnem todo domingo, cantam louvores, tomam a ceia. Você sabia disso? Está feio o negócio. Por quê? Estão perdendo de vista um princípio básico. Tudo que nós fazemos aqui, tudo que nós temos em vida, tudo que nós fazemos em vida, na verdade é o que menos importa. É óbvio que nós estamos passando pela vida e temos algumas obrigações, temos alguns deveres como cristãos, temos uma forma de viver pré-estabelecida que nós podemos optar por ela ou não, isso vai de cada um. Mas na verdade, a vida que realmente importa está em regiões, está em dimensões que os nossos olhos hoje não podem contemplar. E Paulo vem e grita na nossa cara e fala: se as suas questões, se a sua vida, se as suas teorias, se a sua ênfase está em coisas que vão perecer conforme o tempo, e um dia todas elas vão acabar pois tem prazo de validade, se a sua ênfase, quando você coloca uma ênfase e ainda mete Deus no meio, se você coloca a ênfase de Deus em coisas passageiras, em coisas que não são eternas, Paulo te chama de miserável. E miserável quer dizer, você acha que você está lutando pelas causas certas? Mas deixa eu te falar, a única causa que faz sentido à luz do Evangelho para ser enfatizada, vivida com todas as consequências e botar a cara dele, matar para qualquer um ou qualquer coisa vir, são as causas eternas. Então, gente, o que é a causa eterna? Qual é a causa eterna do Evangelho? Meus irmãos, a causa eterna do Evangelho é muito simples. E está resumida em tudo isso aqui vai acabar. Quer um resumo mais ainda? Jesus vai voltar. Você ainda acredita nisso? Amém. Você ainda acredita que mesmo que você morra com seus 80, 90, 100 anos, talvez, você acredita que Jesus pode voltar antes da sua morte, mas se ele não voltar antes da sua morte, não importa também? Você ainda acredita nisso? Ou seus olhos estão tão fixados em causas humanas, em causas políticas, em qualquer outra coisa que não seja a eternidade? Seus olhos, seu espírito ainda treme por esse dia? Porque Cristo, quando ressuscitou e subiu aos céus, os anjos logo assim vieram para que os olhos dos discípulos nem terminassem ainda de ter vida de subir e falaram: por que vocês estão olhando para cima? Porque do mesmo modo que vocês o viram subir, ele vai descer. Você ainda acredita nisso? Isso ainda é o que te move? Já é. Será? Porque se é isso que te move,
o seu coração não pode ser sequestrado por causas humanas. E sabe o que tem acontecido no mundo? A maioria das comunidades ditas de Jesus estão tão envolvidas com causas humanas e perecíveis que está todo mundo esquecendo que a verdadeira vida é aquela vida que começa após a morte, após a sepultura. E a igreja, às vezes com boas intenções, quando se engaja, por exemplo, e nós vamos falar de alguns exemplos aqui, quando se engaja nas questões de ajuda, de cuidado com o pobre, ótimo, isso é mais do que o papel da igreja, mas mesmo a causa mais justa humana não pode direcionar o centro de uma igreja. Mesmo as melhores causas humanas, as mais justas, as mais bonitas, as mais solidárias, não podem ser o centro de uma igreja, pois vai ter pessoas que a igreja vai ter enchido a barriga, mas elas ainda não participarão da vida eterna com Cristo. Por isso, que a causa mais bonita, mais justa, mais humana, não pode ser o carro-chefe de uma igreja. Não estou dizendo que a igreja pode, de forma nenhuma, até porque isso é uma ordem direta do próprio Jesus, mas uma coisa não pode sobrepor a outra. Então vamos lá. E o interessante, pega o meu água. Eu acho que não tem água, mulher que eu pegar. E o interessante é que a gente precisa ter, como durante o louvor já encaminhei a ministração para isso, nós precisamos entender que as realidades espirituais, que a mensagem de Jesus, que a dimensão espiritual carrega um peso de glória consigo, que nós precisamos somente pensar nessa realidade, nós precisamos tremer, porque sabe uma notícia? Tem muito crente que não treme. Sabe quem treme? Demônio. Os demônios creem e tremem ao nome de Jesus, e a gente às vezes, eu quero me assombrar quando eu penso em algumas realidades. E quando a gente se assombra de verdade, quando a gente deixa entrar no nosso coração algumas realidades espirituais, e é interessante que ela chega primeiro como uma informação e o Espírito Santo se encarrega de tornar ela sentido e verdade. Vocês já pararam para pensar? E eu vou dar uma pincelada aqui no negócio, e é isso que me assombrou durante a noite. Me assombrou. Oh Deus. Olha só, uma das realidades espirituais, para os nossos olhos lembrarem, para os nossos ouvidos ouvirem de novo, para a nossa mente se assustar com isso. É tão real essa coisa, essa dimensão invisível, que quando a gente pensa em alguns assuntos, por exemplo, e eu vou passar rápido por isso, quando a gente lê em Gênesis, por exemplo, Satanás ali na queda do homem, ele já estava caído, certo? Ele já tinha se materializado na serpente. Ele recebeu, inclusive, a maldição, a sentença dele ali definitiva. Um pouco mais à frente, em Gênesis 6, nós vemos que houve outra rebelião. Tem céticos aqui, não vou citar o nome, tem céticos que não creem totalmente nisso. Mas aqui a igreja está com dificuldade de crer em Gênesis 6. Por quê? Se houve a rebelião de Satanás, eu não tenho dificuldade nenhuma de crer que houveram outras rebeliões. Em Gênesis 6, eu vou passar rápido, pincelando, houve outra rebelião angelical que diz o quê? Na sua Bíblia, como na minha Bíblia, está escrito que anjos
Ah, é filho de Deus. Não, é o mesmo termo utilizado lá em Jó, quando diz que os filhos de Deus foram se apresentar. Então não estava falando de seres humanos. Filhos de Deus, anjos, vieram à terra e possuíram filhas dos homens, mulheres, e esse cruzamento gerou híbridos. Gerou metade espírito, metade homem, que foram gigantes e que foram os valentes da época. Isso está escrito na sua Bíblia, caso você não saiba. Um pouco mais à frente, não mais rebeliões diretas, mas a gente vê batalhas espirituais pesadas nas regiões espirituais. Um pouco mais à frente, o livro de Judas, a carta de Judas, lá no Novo Testamento, vai dizer que quando Moisés morreu, o que aconteceu? O que aconteceu quando Moisés morreu? O pessoal queria a Bíblia aí. Uma briga entre Miguel e o diabo disputando o corpo de Moisés. Chegou a água lá para quem quiser. Eu quero. Houve uma briga nos céus e Miguel, ele não ousou falar de autoridade contra Satanás, mas muito pelo contrário, ele disse: o Senhor te repreende, reconhecendo uma autoridade maior do que ele mesmo, um ser espiritual. E a gente vai vendo outros relatos, e eu estou falando de dimensões invisíveis. E de novo meu pai pergunta aqui: você tem dificuldade de crer nisso? Você tem dificuldade de crer? Isso é abstrato demais? Isso é exótico demais para você? Vamos continuar. A gente vê outros relatos de coisas estranhas aos nossos olhos, mas que são relatados como verdades espirituais. A gente vê, por exemplo, no livro de Daniel capítulo 10, sendo mais preciso, que houve uma batalha gigantesca nos céus contra o príncipe da Pérsia, que era uma potestade espiritual, que atrasou a chegada da mensagem por 21 dias. E é interessante que aquele ser, que algumas correntes teológicas dizem ser o Cristo eterno antes de Jesus, disse assim: ó, eu vim te entregar essa mensagem, mas eu vou ter que te entregar rápido, porque eu tenho que lutar contra o príncipe da Grécia também. Está escrito. Então a gente vê essas dimensões de batalhas em Zacarias escrito que Satanás se apresentou como um acusador à direita do sumo sacerdote Josué. E você vê que aquele que também pode ser uma manifestação do Cristo eterno antes de Jesus, dizendo: ó, vai chegar uma pessoa que Deus chamou de renovo. Então você vê o tempo todo essa dimensão espiritual na antiga aliança. E isso eu fui refletindo nisso, você vê uma certa liberdade espiritual da maldade, que ela por vezes parecia até estar batendo força tete a tete com Deus, cara. Inclusive uma liberdade, porque se não houvesse, eu não vou muito fundo nisso, tanto que esse assunto não é essencial e diverge muito, mas eu vou só até no princípio geral que todo mundo concorda. Existia algum tipo de liberdade nessas dimensões espirituais para que houvesse inclusive a queda de Satanás e houvesse rebeliões, houvesse lutas ferrenhas nessas regiões espirituais. Aí quando a gente lê algumas coisas assim, a gente pergunta: mas peraí, Deus ele não é todo poderoso? É. Deus ele não tem todo o poder, Jesus não tem poder? Tem. Mas o questionamento que aparece nessas horas, e de novo estou falando sobre dimensões espirituais. Vocês já pararam para pensar que mesmo essas criaturas de outras dimensões, esses seres espirituais, me acompanham, vamos juntos, eles, apesar de estarem em dimensões invisíveis, eles não são seres onipresentes, oniscientes
e onipotentes, eles não são seres com acesso que só Deus tem a essa saída da linha do tempo, que consegue enxergar a história toda, até porque Satanás é criatura, os anjos de Deus são criaturas, os demônios são criaturas. Eles não têm acesso a essa outra dimensão que só Deus tem, de enxergar a história, e ele está, como na Bíblia diz, ele está inclusive contra um e no último. Deus é Deus de vivos e mortos. Para ele está todo mundo vivo. Mas os seres espirituais não são eternos, apesar de eles não estarem na nossa mesma dimensão. Ou seja, os seres espirituais estão limitados, assim como nós, a passado, presente e futuro, a não ser quando eles carregam mensagens dadas por Deus como profecia. Ou seja, aonde eu quero chegar, vocês vão entender. Quando eu vou ler Efésios, eu vejo que existia um mistério oculto em Deus. Eu vejo em Efésios que existia, desde os tempos antigos, um mistério oculto em Deus e que foi revelado naquele tempo e espaço em Jesus Cristo de Nazaré, homem. E quando a gente reflete nisso, a gente vê. E nós falamos um pouco sobre isso com outra ênfase no culto que teve na casa do João, sobre o susto que a revelação de Deus em Cristo, a sua morte, mais ainda a sua ressurreição, gerou de assombro nas regiões espirituais. E tem textos na Bíblia que dizem que os anjos ainda anseiam entender a mensagem do Evangelho, mas eu estou falando agora sobre o que tem, o que nós encontraremos e qual é a realidade essencial das regiões espirituais. Eu quero dizer para você que é como que se Deus ele tivesse esperado e dado essa certa liberdade a todas as criaturas, inclusive as criaturas espirituais, para revelar o seu poder total na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E olha só que loucura. E olha só que loucura. Quando Jesus veio ao mundo, viveu do jeito que viveu, morreu do jeito que morreu e ressuscitou do jeito que ressuscitou, e depois da ressurreição ele foi elevado aos céus. A gente tem de Atos até Judas. Você viu? Eu lembro até hoje, mas aí na Bíblia pela musiquinha da Ana Paula. Até Judas, a gente vê os relatos terrenos e as consequências terrenas naquele intervalo ali entre 30 e 40 depois de Cristo, na história até 100 que foi escrito Apocalipse, das consequências terrenas do ensino de Jesus e dos apóstolos. Só que nas regiões espirituais, meus irmãos, lembra que a gente falou agora há pouco de rebeliões angelicais, de uma certa liberdade dessas criaturas multidimensionais, dessa luta que parecia que Satanás tinha até algum poder para se equiparar? Satanás conseguiu atrasar em 21 dias a entrega de uma mensagem, por exemplo. Só que aí eu te pergunto, antes de eu voltar para o texto, quem aqui já viu Capitã Marvel? Tiago. A Capitã Marvel tinha um chipzinho que limitava o seu poder. E quando a Capitã Marvel perdeu aquele chipzinho, ficou fácil, o filme ficou até sem graça, porque ela encostava na pessoa. Aí ela ficou, meu Deus, intocável. E quando nós olhamos, meus irmãos, isso explodiu na minha cabeça, pensando, quando eu olho para Deus se revelando esse ser eterno, indizível, que ele nem existe, ele só é.
quando ele decidiu se revelar, porque nós somos uma criação da sua... A gente nem sabe porque ele quis, a gente só sabe que a gente está aqui. Mas ele decidiu que fosse assim. Deus, ele não se revelou em poder e majestade totalmente até Jesus. E os seres espirituais não conheciam a totalidade do seu poder. Vocês já pararam para pensar nisso? Os seres espirituais, inclusive o próprio Satanás, que nós sabemos pelos relatos bíblicos que queria ser igual a Deus, achava que era possível ser igual a Deus, e esse foi o motivo da sua queda. E a gente vê as outras rebeliões angelicais e anjos tendo uma certa dificuldade em conter forças espirituais da maldade. Deus, ele não tinha o poder de resolver aquela luta, por exemplo, de 21 dias em um segundo? Tinha. Mas até Jesus ele tinha decidido, Efésios me diz, ocultar a totalidade do seu poder. E quando eu abro em Efésios, eu vejo que o mistério antes oculto agora foi revelado em sua totalidade na pessoa de Jesus Cristo, meu irmão. Por que foi assim? Pergunta para Deus quando você chegar no céu. Eu não sei. Por que ele decidiu? Por que ele deixou que Satanás e Miguel brigassem? Miguel, o Senhor te repreenda. Aí Deus ainda não queria ter revelado o seu poder totalmente? Ou não queria? Não sei. Eu sei que ele só revelou para o mundo inteiro, inclusive para as regiões espirituais, o seu poder total, indizível e inexplicável, quando Jesus de Nazaré levantou dentre os mortos. E aí a gente vê, isso daria tema para uma outra série sobre batalha espiritual, por exemplo, a gente vê. Então, estou falando ainda a terceira vez sobre realidades espirituais. Nós vemos na antiga aliança um Deus que ainda não tinha revelado todo o seu poder, brigando, se degladiando com Satanás, anjos brigando. Sabe? Aí a gente vê na nova aliança um Deus que revela todo o seu poder, toda a totalidade da sua glória e majestade. E a gente vê que toda aquela dimensão de guerra, de luta, como se Satanás fosse um Deus do malzinho, como se houvesse dois deuses, Deus e diabo, brigando. Quando eu abro em Colossenses, quando eu vou ler Colossenses, eu vejo uma coisa muito engraçada. Vamos abrir, porque essa passagem é maravilhosa. Eu não Colossenses do que, cara? Pro lance da... achei. Colossenses capítulo 2. Também. Colossenses capítulo 2, versículo 13 em diante. Colossenses capítulo 2, versículo 13 em diante. Paulo falando de novo. Quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês, Deus lhes deu a vida com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que era contra nós. Ele a removeu pregando-a na cruz.
E depois de ter despojado os poderes e as autoridades, humilhou-os publicamente quando triunfou sobre eles na cruz. Isso também está se referindo a realidades espirituais. E nós acabamos de sair de um contexto de rebeliões angelicais, de guerra nos céus, de equiparação de forças, inclusive Miguel tendo que pedir reforço do céu. E o homem chegando, eu bati no príncipe da Pérsia, agora eu vou bater no príncipe da Grécia. Estou indo. Lê Daniel 10, para ver se não foi esse o contexto. Aí eu vejo a nova aliança, depois de Deus ter revelado a totalidade do seu poder em Jesus de Nazaré, eu vejo uma guerra acabada. Eu vejo Satanás humilhado. E sabe por que foi usado a palavra despojo e a palavra humilhação? Porque a humilhação de Satanás foi ter descoberto, e ele literalmente descobriu que toda a luta dele tinha sido em vão, porque ele estava achando que ele estava brigando com Deus, mas na verdade ele estava brigando com uma manifestação, sei lá, de Deus, 0,00001%, porque quando Deus se revelou em Jesus, a guerra acabou. E o que aconteceu nas regiões espirituais com a manifestação total do poder de Deus que foi em Cristo? Chega Jesus de Nazaré, homem Deus, fala: Satanás, acabou a guerra. Ele pegou Satanás, e como nós falamos no estudo na quarta-feira, lá no João, como os reis antigos faziam nas guerras, ele pegou esse ser espiritual, pegou Satanás e, consequentemente, todos os seus anjos rebeldes. O que os reis da antiguidade faziam? Furavam os seus olhos e cortavam os seus membros superiores e inferiores e desfilavam com eles dentro da cidade, amarrados e amordaçados. O que Colossenses está descrevendo aqui é essa cena, quando Deus revelou a totalidade do seu poder em Jesus de Nazaré. Essa foi a humilhação de Satanás. E Satanás, neste momento, se nós pudéssemos ter um óculos, um Apple Vision Pro do mundo espiritual, a gente veria nesse momento Jesus com Satanás acorrentado em suas costas, Satanás humilhado, despojado e sem poder. Imagina como Satanás age hoje em dia, meu irmão, porque ninguém sabe que Jesus já venceu. Você está dizendo, então, que não há ação de demônio? Óbvio que há. Você não está dizendo que o diabo ainda tem poder? Tem. Só que a partir do momento que uma consciência olha para as realidades espirituais, confia que já está tudo feito em Cristo e a sua consciência é fortalecida nessa dimensão pela força do próprio braço, é óbvio que não, que foi Cristo que pegou a chave da mão dele, não fui eu. Quando se nós, como igreja, chegarmos nessa consciência, meu irmão, eu afirmo para vocês que Satanás ele se torna um detalhe, e um detalhe vencido já. O que está dito? Resistir. E quem que vai fugir? Por que ele vai fugir? Porque ele já não tem mais força. Mas já ele tem e não tem. Porque eu duvido que Satanás tenha poder contra alguém com essa consciência. Não tem. Porque Satanás está nas dimensões espirituais. E ele só atua em quem ainda não foi literalmente, inicialmente, informado. E até porque o Evangelho, como nós aprendemos, não é um bom conselho, é uma notícia de que Jesus já venceu. E a partir dessa consciência, colocando o diabo debaixo dos pés da igreja, a gente vai tranquilo. A gente vai de boa, com Satanás derrotado,
com ele tentando ver alguma brecha nas consciências, e nossa responsabilidade ao vestir a armadura de Deus é proteger a nossa consciência e lembrar que não é pela força do nosso próprio braço que Satanás foi derrotado. Mas existe algo mais ainda além. Tá, Jean? Satanás, tudo bem. Mas em relação às rebeliões angelicais, essa suposta liberdade, é possível que outros anjos se rebelem ainda hoje? É possível? Pode ser uma pergunta bem interessante. Mas quando eu vou para Apocalipse e eu vejo o que João viu, depois que ele ultrapassou a porta aberta do céu, e a gente não vai ler para ganhar um tempinho, mas depois eu posso mandar as referências, eu vejo toda a multidão celestial fazendo o quê com o cordeiro? Tirando as suas coroas e depositando diante do cordeiro. Eu vejo os seres viventes falando e os anciãos respondem, e depois vem o que João viu, uma multidão de seres espirituais, angelicais. Ele não viu somente seres humanos naquela visão escatológica, ele viu toda a multidão de criaturas espirituais fazendo o quê? Reconhecendo a autoridade total do Cordeiro. Isso tinha acontecido antes? Não! Isso estava oculto. Mas quando Jesus, e a gente falou que de Atos a Apocalipse, de Atos a Judas, a gente viu as consequências da mensagem de Jesus terrena, e eu vejo, então vamos ver o que aconteceu quando Jesus chegou aos céus, após ter morrido, meu irmão. Qual que é a imagem que João viu? Ele viu o trono, viu alguém sentado no trono. Aí João olhou e viu o cordeiro, como que ele tinha sido morto. E quando os anciãos e os seres viventes olhavam esse cordeiro, esses seres espirituais que a Bíblia diz que são maiores em força, autoridade e poder do que nós, o fato deles terem tirado as suas coroas e depositado aos pés desse cordeiro quer dizer: nós renunciamos à nossa autoridade, à nossa suposta liberdade de rebelião, e eu não tenho nem coragem de me levantar de novo. É por isso que eu acredito que nenhum ser espiritual vai ter coragem de se rebelar, porque viu a manifestação completa do poder de Deus em Jesus. E eles estão no piano fino. Inclusive estão dia e noite. Digno, santo, 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 digno, santo, 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 pois digno és, pois tem todo o poder. Aí vem todos os milhões de anjos falando: digno é o Cordeiro. Aí a gente entende que é essa realidade que tem que nos assombrar. E eu fiz essa viagem toda para a gente, toda vez que lembrar disso, realmente nós servimos ao Todo-Poderoso. Aleluia. Se até os anjos, que têm acesso a informações em lugares que nós não temos, tremem, quanto mais nós, seres humanos. E a manifestação completude do completo se deu quando foi dado aquele lá o livro da história da humanidade. E João começou a chorar muito. E ele não tem ninguém digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, não tem ninguém. Quem que vai resolver o problema? Não. Quem que tem a capacidade? O pessoal fala que eu estou comendo palavra, eu estou mesmo, eu acabei de perceber. Quem que vai resolver o problema da humanidade? Quem que tem a capacidade de
vir no passado, presente e futuro e entender como funcionam os processos humanos, o que leva a humanidade a sempre perecer, a sempre morrer, a sempre se rebelar contra Deus, não tem entendido, ninguém consegue entender. Aí vem um anjo com uma voz poderosa e diz: tem sim. Tem sim. O Cordeiro é digno, porque ele venceu, e a ele foi dada a autoridade completa. A ele foi dada a autoridade completa nos céus e na terra. Vamos abrir em Apocalipse rapidinho. Olha essa passagem que eu acabei de citar. Eu acabei de escrever escrito. Apocalipse, capítulo 5, versículo 1 em diante. Eu li isso aqui de madrugada. E eu, meu Deus, fiquei 2 horas acordado, assustado, com bom sentido com isso aqui. Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Então eu vi na mão direita daquele que está assentado no trono. E aquele que está assentado no trono é esse Deus invisível que ninguém viu nem jamais verá. Que é esse, que não é um ser, pois seres são criaturas. Que é esse que é, mas que ainda não tinha revelado o seu poder. E ele o revelou na manifestação espaço-temporal em Cristo Jesus. E esse ser, aquele que está sentado, tinha um livro na sua mão em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso clamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro da história da humanidade? O livro que contém tudo que vai acontecer, que já aconteceu. O livro da história da criação. Contudo, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era capaz de abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois, eis que vi no centro do trono, cercado pelas 4 criaturas viventes e pelos anciões, que são esses seres espirituais, um cordeiro. João viu um cordeirinho mesmo, mas ele viu um cordeiro todo ensanguentado, sacrificado, como que tinha sido morto, mas vivo. E é óbvio que João sabia quem era aquele. Um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus. A completude de Deus estava naquele elemento, naquele animal, que representava Jesus Cristo de Nazaré. Ele se aproximou, o cordeiro, imagino que João viu um cordeirinho se aproximando, e aquele que não é um ser, aquele que estava sentado no trono, entregou o livro a esse cordeiro. E ao recebê-lo, os seres espirituais, as 4 criaturas viventes e os 24 anciões prostraram-se diante dessa cena, prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles adoraram ao cordeiro, dizendo: você, Jesus, é digno de receber o livro e abrir os seus selos, pois foste morto e com o seu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua e nação. Isso aconteceu nas regiões espirituais. Se isso não te assombra, meu irmão, nós precisamos rapidamente. E se a gente começar a falar da volta do Cordeiro, a gente não sai daqui hoje. Mas eu quero afirmar para vocês, um pouco mais à frente, e a gente se encaminha para o final da mensagem aqui. Apocalipse 17 e 18 falam sobre a destruição da Babilônia, que representa o sistema do mundo econômico,
político, trabalhista, comercial, religioso principalmente. A volta desse Cordeiro, que agora ele voltará em sua completude de poder. O poder que ele recebeu, a autoridade que ele recebeu nas regiões espirituais. Ele voltará em breve. Eu afirmo, que é o Menezinho, eu afirmo que Jesus voltará em menos de 80 anos. Para nós aqui, né? Ninguém vai estar vivo aqui. Duvido. Então Jesus quer uma notícia? Jesus vai voltar em menos de 80 anos. Jesus vai voltar em menos de 80 anos. Gente, o que é 80 anos? O que é? Um sopro na história. Gente, pelo amor de Deus, Espírito Santo me ajuda. Em menos de 80 anos estaremos vendo o Cordeiro face a face. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Estaremos. E quando? Mas aí, senão seria muito fácil encerrar a mensagem aqui. Não é isso não. Mas o que vai acontecer? E a prática dessa mensagem, que a gente tem que sair daqui entendendo, é que o Cordeiro está irado com o sistema desse mundo. O Cordeiro, que tem toda a autoridade, e o Cordeiro é digno de olhar para a história da humanidade. Imagina, o que está escrito no livro? Lê o Apocalipse, que você vai ver. Porque o livro ele foi sendo aberto e ele foi sendo revelado o que estava escrito. E o que estava escrito ali é a história da humanidade repetida várias vezes. Os nossos irmãos presbiterianos, né, Marcelo? Os nossos irmãos presbiterianos dizem que é uma espiral crescente, como se os eventos da humanidade fossem sendo repetidos com intensidade e frequência maior. Desde o início da humanidade, tudo acontece do mesmo jeito. O problema é que agora está acontecendo pior, mais frequente e com consequências piores. O livro que Cristo Jesus recebeu contém isso. O livro que Jesus recebeu contém a história dos seres humanos, o fim da história dos seres humanos e o sistema que os seres humanos criaram, que foi chamado de Babilônia, irá cair. E aí sim poderá ser criado novos céus e nova terra. Porque enquanto a Babilônia estiver em pé, não tem espaço. Porque os seres humanos criaram um sistema. E agora vamos voltar para o final da mensagem. Vamos sair dessa coisa espiritual e voltar rapidinho. A igreja não pode se envolver em sistemas humanos. Porque tudo que o ser humano criou é Babilônia. Você acha que Babilônia é só o neopentecostalismo? Você acha que Babilônia é só o sistema judiciário sujo? Você acha que Babilônia são só ditaduras? Babilônia é tudo que é 666. Babilônia é tudo que foi criado por isso aqui. E quando eu digo tudo, é tudo. É por isso que a igreja não pode se aliar a sistemas políticos, porque é Babilônia, por melhor que seja. É por isso que a esquerda não representa a igreja. É por isso que a direita não representa a igreja. Porque o meu Cordeiro, o Mestre, o Senhor, chamou de Babilônia. E ela cairá. O melhor sistema político que o homem pode criar foi chamado de grande meretriz. A solidariedade humana mais desprovida de qualquer, foi chamado de Babilônia, porque isso tudo vai cair. Aí a gente vê igrejas aliadas com política, a gente vê igrejas aliadas com o sistema econômico, com empresas, com tudo que é Babilônia. Sabe o que vai acontecer com uma igreja atrelada à Babilônia? Quando o Cordeiro chegar, a Babilônia cair junto. Vai cair junto. Porque nenhum sistema humano
pode representar algo que é espiritual. A única coisa autorizada a representar as regiões espirituais da terra se chama igreja, corpo de Cristo. E não é qualquer lugar com placa. Igreja não é tudo que é igreja. A igreja tem sinais, a igreja tem cara. A igreja não se alia a nada nesse mundo. E principalmente, a igreja não se alia, a igreja não enfatiza, não pode enfatizar. A igreja não gosta, nem pode gostar mais do que a mensagem principal, de coisas que têm prazo de validade. Não. Você quer um exemplo também muito grande de algo que tem prazo de validade? A sexualidade humana. A sexualidade humana tem prazo de validade. E agora, a gente vê igrejas, por exemplo, baseadas na teologia. Uma teologia baseada em algo que tem prazo de validade, cara. Isso vai cair. Jesus falou que lá no céu não tem nem entra, vai ter todo mundo. Por que então você enfatiza algo que vai acabar daqui a pouco? É Babilônia, não é Babilônia só por causa da questão da imoralidade. É Babilônia porque vai cair. Por que a igreja bota a cara de políticos dentro? Por que a igreja enfatiza? Nós somos contra a esquerda, nós somos de esquerda contra a direita. Por quê? Se isso vai acabar, é Babilônia. Isso vai cair. A única coisa que permanece eterna, meus irmãos, é o Cordeiro imolado desde antes da fundação do mundo. É com ele que nós estamos. A igreja pode discutir questões de sexualidade para um acolhimento. A igreja não está aqui para heterossexualizar ninguém. A igreja está para formar discípulos de Cristo. E o resto é papel do Espírito. A igreja não está aqui para ser de direita ou de esquerda. A igreja está aqui para ajudar o pobre e o desamparado. Mas o pobre e o desamparado também vai com o rico, ou para o céu ou para o inferno. Se você ler Apocalipse 17, 18, você vai ver que foi grande o desespero pela queda da Babilônia. Porque quando o império cai achando que não vai cair, é um desespero para quem está nele. Mas para aqueles que estão selados, para aqueles que estão com o penhor do Espírito, vai ser um dia de glória. E se a nossa igreja não se fixar em bandeiras humanas, que por melhores que sejam a Babilônia, por mais justas que seja a Babilônia, tudo nós trataremos, tudo nós falaremos, discutiremos, questão do acolhimento, questão da solidariedade, tudo isso tem espaço, só não pode virar ênfase. Teologia do Cristo Rei, heresia, é maldição. É outro evangelho. Teologia queer é maldição. É outro evangelho. A teologia da missão integral que virou como outro evangelho. Maldito seja. A teologia para justificar o capitalismo, a teologia americana suja. É outro evangelho. É suja. Herege. A teologia que justifica a eleição de ditadores, é outro evangelho, maldito seja. Tudo que não seja o Cordeiro imolado desde a fundação do mundo e com seus assuntos eternos, malditos sejam. Dignos de reprovação, não merecem a nossa atenção, porque desviam o foco. Uma igreja pode ser uma igreja justa humana, na melhor das intenções, mas não pode ter bandeiras da justiça humana. Nossa bandeira continua sendo o evangelho. A nossa igreja pode ser a que melhor acolhe homossexuais ou pessoas com questões de gênero, mas a teologia queer não é. Porque são assuntos humanos. Vocês estão entendendo que não tem problema a gente pegar o que tem de melhor? Porque se virar ênfase, vira teologia, se virar teologia, eu esqueço o Cordeiro imolado. Porque tudo vai acabar. Novos céus e nova terra virão. E o Cordeiro se aproxima. E o Cordeiro está irado com os sistemas humanos. O Cordeiro não aguenta ver a Babilônia em pé.
A Babilônia foi chamada de várias coisas. E tudo era Babilônia no início dos anos 2000. Estudando Babilônia. A Babilônia era a igreja. Pode ser. A Babilônia era sei lá, a Babilônia era tudo menos o que é. A Babilônia é tudo que é humano. Quando João procurou santuários na Nova Jerusalém, ele achou a igreja presbiteriana, ele achou a igreja cristocêntrica. Eu procurei templos e não vi. E ele só viu o cordeiro que iluminava a cidade. É tudo sobre ele, meus irmãos. E se esse for o nosso espírito, a gente vai passar a Babilônia sendo um detalhe para a gente, denunciando a Babilônia, chutando o último, eu quero chutar o último tijolo da Babilônia, junto com o cordeiro. Mas eu com ele, eu não crio nada, nós não criamos nada. Tudo que o ser humano cria é Babilônia, por melhores intenções. Amém, meus irmãos? E para a gente encerrar, vamos apagar a luz do hospital aí para a gente. A luz para mim. Cadê João? A ceia nos relembra que a última ceia, né, descrita como a última ceia de Cristo aqui na terra, que essa ceia humana foi feita e foi recomendada para que nós fizéssemos, mas Jesus falou para a gente fazer até que, porque nas regiões espirituais é descrito que haverá também um outro banquete, mas dessa vez um cordeiro presente no mundo. O cordeiro estará presente. E eu não tenho dificuldade nenhuma de crer que vai ter algum tipo de alimento. Vai ter uma festa. Jesus, depois que ressuscitou, ele comeu peixe na praia, comeu pão. Por que não pode? Eu não tenho dificuldade de crer em nada. Nada. Eu só sei que eu vou estar com ele. E é isso que importa. O que vai ser? Você tem já pode ser. O que vai ser do jeito dele. E é só confiar. Vai receber pão no suco. Suco da ceia providenciado pelo nosso irmão Marco. Os olhos fechados, essa para que Jesus, como nós pedimos mais uma vez, e agora cheio de informação na mente, pede para que essas realidades espirituais sejam reveladas a você pelo Espírito e jamais deixe que o seu coração se afaste da cena da mensagem, porque é só isso que importa quando cantamos.
mais do que a gente canta, que a gente consegue cantar, é quem Ele é. É o Deus que está vivo. Ele não é só uma história, Ele não é só uma religião. Ele, como o Jean falou, a palavra que a gente preza, Ele transcende todas essas coisas que são limitadas, que são do homem, que nós criamos. Ele ultrapassa todas essas coisas. Mas Ele veio a essa terra e se fez acessível. Por amor a nós, Ele se colocou por um certo tempo limitado nessa terra, um corpo como o nosso, para poder expandir, para poder fazer conhecido o reino, para poder se fazer conhecido, expandir o seu reino, mostrar que é acessível, que Ele se entregou lá na cruz. O que fazemos aqui é lembrar desse sacrifício, como Ele ordenou aos seus discípulos, aos seus seguidores, que toda vez que nos reuníssemos, fizéssemos isso em sua memória, em memória do que Ele fez, que foi se entregar naquela cruz, em memória da ressurreição dele, em memória do tempo que Ele andou aqui para provar que realmente ressuscitou, em memória que Ele subiu, mas também que Ele voltará, em memória dessa volta, desse retorno que a gente tanto anseia, de que a gente tanto canta e fala, e que realmente nos deixará perplexos, que deixará toda a terra, toda a criação assustada, porque aí já não haverá mais nada encoberto, e o veremos como Ele realmente é. E assim passaremos a viver a verdadeira vida, que até agora só em parte. Nós em Cristo já podemos viver essa vida eterna, preciosa, até conhecê-lo, mas chegará de forma plena quando Ele retornar. E é por esse anseio que temos pela sua volta, Senhor, que aqui estamos, Senhor, e queremos permanecer nesse lugar, Senhor, que é um lugar espiritual no momento, Senhor, mas será um lugar físico também, quando o Senhor retornar, e juntos comemos o pão, que simboliza o seu corpo, seu precioso corpo que está ressurreto, vitorioso, perfeito, e com as marcas do seu sacrifício, Senhor. Vamos juntos comer. Pega também o suco, que simboliza esse precioso sangue que está sobre nós. O sangue de Cristo está sobre nós. E é esse sangue que nos justifica, esse sangue que nos limpa de dentro para fora. É o sangue de Cristo que pode limpar lá dentro, junto com o Espírito Santo que Ele deixou em nós. Senhor, nós nos alegramos no seu sacrifício, nós te agradecemos por seu sangue, por cada gota, e dizemos que não foi em vão, Senhor. O Senhor se alegrará da sua igreja, o Senhor se alegrará dos que vão perseverar, faça-nos perseverantes, Senhor, aqui, agora, hoje, e até que o Senhor venha, ainda que seja daqui 80 anos ou mais, Senhor. Nós queremos ser achados em Ti, Senhor, fiéis, limpos, puros, santos, mãos limpas e coração puro. Quem subirá do santo monte, Senhor? São aqueles que têm mãos limpas e coração puro. E quando o salmista falou isso, ele não tinha talvez a compreensão, Senhor, que a única forma da gente ter mão limpa e coração puro é com o seu sangue nos lavando, Senhor. É o seu sangue que nos purifica. Sem o seu sangue, sem o seu sacrifício, Jesus. Sem o Senhor, a gente não tem mãos limpas, não tem coração puro, não subiremos a lugar algum, não viveremos a eternidade. E aqui estamos com temor e tremor, Senhor, reconhecendo esse sacrifício, escondidos nesse sacrifício. Somente, isso nos basta. Não precisamos de mais nada, Jesus. Vamos juntos tomar. Cristo é tudo.
revelações, não há mais nada a ser dito. Cristo é tudo que é suficiente. Não há novas teologias, não há novas ideias. A Bíblia pode ser temporal, mas Cristo é eterno. E todas as coisas passarão, mas as palavras de Jesus jamais. Que a gente permaneça nessa simplicidade de fé, dialogando com a sociedade da maneira que precisa, mas sem deixar as ênfases principais de lado. Sem deixar o que é eterno de lado. E aí sim a gente vai se manter com mãos limpas e coração puro. Não é com teologias humanas, é com Cristo encarnado em cada um de nós.